Graça e paz. Hoje, sexta-feira da Semana Santa, dia de refletir no sofrimento e morte de Jesus na cruz. Escolhi o texto que está em Mateus 27, 45 a 56, cujo título é A Morte de Jesus. Naquela tarde, a terra inteira ficou escura durante 3 horas, desde o meio-dia até as 3 da tarde. Perto das 3 horas, Jesus clamou, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Alguns dos que estavam presentes ouviram isso e disseram, ele está chamando Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja com vinho azedo, pôs numa vara e suspendeu-a para que ele bebesse. Mas os outros diziam, deixe-o sozinho, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou outra vez, entregou o Espírito e morreu. Naquele mesmo instante, a cortina que separava o lugar santíssimo do templo foi rasgada de cima até embaixo. A terra estremeceu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos homens e mulheres piedosos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém e lá apareceram a muita gente. Os soldados da crucificação e o centurião tiveram muito medo do terremoto e de tudo o que aconteceu e exclamaram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para cuidar dele, olhavam de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Lembre-se que essa dor e essa morte era nossa, mas ele carregou as nossas enfermidades. O profeta escreve assim no versículo 5 de Isaías 53, a verdade, porém, é esta, ele foi ferido por causa de nossos pecados, seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus sofrimentos nós fomos sarados. Quero compartilhar com você um texto recebido há bastante tempo pela e-mail, e que durante algumas Páscoas eu tenho procurado ler e até compartilhar, porque creio que reflete aquilo que Jesus sentiu na morte da cruz. O tema é A Dor de Jesus, escrita pelo Dr. Barbet, que é um médico francês. Sou um cirurgião e dou aulas há algum tempo. Por 13 anos, vivi em companhia de cadáveres e durante a minha carreira, estudei anatomia a fundo. Posso, portanto, escrever sem presunção a respeito de morte como aquela. Jesus entrou em agonia no Getsêmani e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é o médico, Lucas, e o faz com a decisão de um clínico. O suar sangue, ou hematidrose, é um fenômeno raríssimo. É produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo, é necessária uma fraqueza física, acompanhado de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção e por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens deve ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio hebraico, o envio de Jesus a Pilatos,
e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna do pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferente estatura. Golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe, Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, um suor frio lhe impregna a fronte. A cabeça gira em uma vertigem de náusea. Calafrios lhe correm ao longo das costas. Se não estivesse preso no alto pelos pulsos, cairia em uma poça de sangue. Depois, o escárnio da coroação. Com longos espinhos mais duros que os de acácia, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o sangrar. Os cirurgiões sabem o quanto sangra o couro cabeludo. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedregulhos. Os soldados o puxam com as cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Quando ele cai por terra e a viga lhe escapa, escorrega e lhe esfola o dorso, sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas a sua túnica está colocada nas chagas, e tirá-la produz dor atroz. Quem já tirou uma atadura de gases de uma grande ferida, percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas, postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. O sangue começa a escorrer. Jesus é deitado de costas, as suas chagas se incrustam de pé e pedregulhos. Depositam-o sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos pregos. Os carrascos pegam um prego, um longo prego pontudo e quadrado. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, o plantam e o rebatem sobre a madeira. Jesus deve ter contraído o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Pode-se imaginar aquilo que Jesus deve ter provado, uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos e espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência. Em Jesus, não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego. Quando o corpo é suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente como uma corda de violino esticada sobre a cravelha. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará despertando dores dilacerantes.
um suplício que durará 3 horas. O carrasco e seu ajudante empunham a extremidade da trava, elevam Jesus colocando-o primeiro sentado e depois em pé, consequentemente fazendo-o tombar para trás. O encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros da vítima esfregam dolorosamente a madeira sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semi-aberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Tem sede. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja embebida ácida, em uso entre os militares. Tudo aquilo é uma tortura atroz, um estranho fenômeno que produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. Os deltoides, os bíceps esticados e levantados, os dedos se curvam. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto que os médicos chamam tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles entre as costelas, os do pescoço e os respiratórios. A respiração se faz pouco a pouco mais curta. O ar entra em um sibilo, mas não consegue mais sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho, depois transforma num violeta purpúreo e, enfim, em cianítico. Jesus é envolvido pela asfixia, os pulmões cheios de ar não podem mais se esvaziar, a fronte está impregnada de suor, os olhos saem fora de órbita. Mas o que acontece? Lentamente, com esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés, esforça-se a pequenos golpes, se eleva aliviando a tração nos braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração torna-se mais ampla e profunda. Os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que esse esforço? Porque Jesus quer falar: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Logo em seguida, o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Foram transmitidas 7 frases pronunciadas por ele na cruz. Cada vez que quer falar, deverá elevar-se, tendo como apoio o prego dos pés. Inimaginável. Atraídas pelo sangue que ainda escorre e pelo coágulo, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois, o céu escurece. O sol se esconde. De repente, a temperatura diminui. Logo serão 3 da tarde, depois de uma tortura que duram 3 horas. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos medianos lhe arrancam um lamento. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus grita: tudo está consumado. Em seguida, num grande brado, diz:
Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E morre em meu lugar e no seu lugar. Reflita sobre isso e que possamos realmente compreender o tamanho sofrimento de Jesus na cruz e a nossa tremenda responsabilidade e alegria em aceitar isso e ter Jesus como nosso Salvador em nossos corações. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida, em nome de Jesus. Amém.